Boa noite a todos. Que Conversa é Essa? É um programa idealizado pela Escola Superior da Advocacia, da Ordem dos Advogados do Brasil, com o intuito de aclarar questões que estão realmente ocorrendo no dia a dia e que pode ser encontradas soluções viáveis, jurídicas ou de outras formas, a fim de que realmente possa se estabelecer uma possível solução ou, enfim, algumas possibilidades diante das ocorrências materiais. O nosso tema de hoje será extremamente empolgante e nós já debatemos aqui o Largo do Arouche, que realmente teve um dos seus prédios literalmente tombados no dia 1º de maio, né? Então aconteceu infelizmente isso, também era um patrimônio tombado pelo patrimônio histórico, e no dia 2 deste mês nós tivemos infelizmente mais um tombamento, mais um incêndio ocorrido no museu mais valoroso da América Latina. Esse evento foi tão trágico que todas as organizações internacionais realmente estão enviando apoio, inclusive até mesmo apoio financeiro. Portanto, este é um momento de comoção internacional diante dos artefatos que se encontravam nesse museu. Nós contamos aqui com uma valorosa equipe que brevemente apresentarei, e nesse momento eu gostaria de saudar a todos aqueles que apoiaram esse evento. Primeiramente ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, ao Marcos da Costa, que viabilizou esse evento. Posteriormente, eu gostaria de saudar também a professora Ivete, diretora da Escola Superior de Advocacia, que também apoia esses eventos culturais. A professora Mônica Senatori, que também é a nossa coordenadora aqui da ESA, que também vem apoiando cada vez mais atividades dessa natureza. Também gostaria de informar a todos que nós oferecemos muitos cursos relacionados a direito ambiental, direito urbanístico, direito do trabalho, e atualmente esses temas que estão mais em foco, como o que debateremos hoje, realmente vai ser objeto de diversos cursos. Nós vamos fazer, por exemplo, no próximo semestre, nós vamos iniciar um curso de especialização em direito ambiental e das cidades, que contará com valorosa equipe de professores. Como todos sabem, nós estamos em um momento em que o patrimônio cultural e ambiental devem ser realmente valorizados. Neste momento, eu gostaria de apresentar aqui a equipe que foi formada e que realmente nós contaremos com as suas valorosas contribuições. Primeiramente, gostaria de apresentar o professor Sérgio Byron, que é doutor em Ciências Humanas. Nós temos o prazer de tê-lo aqui conosco. Ele faz parte também da Diversitas, que é o núcleo de estudos de diversidades da USP, que frequentam também vários intelectuais acerca de algumas soluções diante de problemas intrincados como este que aconteceu, infelizmente, agora no último dia 2. Em seguida, também nós temos o prazer de contar aqui com a valorosa contribuição do professor Rodrigo de Freitas Vale Egeia, que é especialista em propriedade intelectual e história da arte. O professor teve oportunidade de ter contato direto com os grandes museus europeus e também ele fez cursos de especializações em história da arte, que o tornou íntimo de determinados detalhes que serão aclarados aqui no nesse nosso evento. Mais uma vez, eu gostaria de informar a todos que este evento é transmitido diretamente no YouTube. Todos os interessados podem acessá-lo a qualquer momento para obter as informações que aqui serão discutidas. E as perguntas eventuais que os senhores tenham, que estejam neste momento nos assistindo, podem ser enviadas diretamente à nossa equipe pelo próprio Facebook ou YouTube da ESA. Nós responderemos logo em seguida que os professores forem se apresentar posteriormente. Nós tentaremos responder as questões enviadas para esta equipe. Portanto, são bem-vindas todas as dúvidas e questões relacionadas ao tema aqui enfocado. O nosso tema básico para a discussão será o incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro e os problemas relacionados com todo o patrimônio histórico-cultural brasileiro e como isso é tratado diante das diversas administrações. Como todos sabem, nós temos a administração federal, estadual e municipal e todas elas contam com um orçamento. E esse orçamento, obviamente, vem sendo diminuído de ano em ano, e infelizmente nós temos
uma parcela cada vez menor para assegurar e proteger essas obras de arte. Enquanto que nós veremos aqui os nossos debatedores enfrentarão questões que, por exemplo, no exterior, os grandes museus são protegidos por cifras milionárias e por empresas multinacionais que cuidam exatamente de problemas relacionados ao incêndio e à proteção iminente, como ocorreu no Rio de Janeiro, diante de um prédio histórico, sobretudo, como vocês sabem dos detalhes, né, os hidrantes estavam sem nenhuma espécie de capacidade de terminar fogo algum, tanto que eles tiveram que recorrer à Lagoa da Quinta da Boa Vista para poder terminar o fogo e, enfim, houve um jogo de culpa daqui e dali, e nós vamos justamente discutir isso com os senhores e verificar quais foram os problemas que realmente ocorreram naquela ocasião. Eu passo a palavra agora ao professor doutor Sérgio Byron para que se apresente, por favor, nos dê a honra da sua palavra. Muito obrigado, quero agradecer a ESA pelo convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui e poder debater uma temática tão importante, né? Bom, eu tenho uma trajetória que vem das ciências humanas, como você salientou, e um trabalho muito ligado às questões da convencional cultura imaterial, né? Então, portanto, o meu trabalho ele passa por uma questão ligada ao que se chama comumente cultura popular e a forma como essa cultura é lembrada ou não, tanto por instituições estatais, né, quanto por pesquisas ligadas à pós-graduação. Tenho uma trajetória na área de comunicação e também uma discussão no tocante à preservação desse conteúdo imaterial, sobretudo, que está absolutamente ligado e associado à questão do que nós costumamos chamar de acervo material ou de patrimônio material, né, e que pode ser simbolizado pelo museu. A questão do museu em si, só para colocar uma breve introdução no tocante às questões que eu posso contribuir no debate, ela, ao meu ver, ela traz um desafio para uma discussão que aproxima a tradição material, do patrimônio material, do imaterial. Então há questões simbólicas que remetem à cultura imaterial brasileira que estavam lá também, né, representadas pelas pesquisas e representadas pelas ascendências culturais que nós tínhamos no museu. Então eu vejo uma contribuição por aí de discussão que evidentemente entra no mérito das questões do Estado, mas entra no mérito também das questões de pesquisa científica. Muito obrigado, professor Sérgio. Passamos agora para a apresentação do professor Rodrigo. Lembrando que esse programa, Que Conversa é Essa?, tem uma regularidade que os senhores podem acessar a qualquer momento para saber dos temas realmente mais importantes e necessários para a nossa cultura jurídica. Por favor, professor Rodrigo. Obrigado, professor Edson. É um prazer estar aqui. Eu tenho uma trajetória nas artes visuais, sou especialista em propriedade intelectual. Atualmente eu sou advogado, também lido com direito digital. E é um prazer estar aqui a convite da ESA para poder debater esse tema junto com o Dr. Sérgio, professor Sérgio e o Dr. Edson. E eu quero dizer que realmente é uma lástima tudo o que aconteceu, né? Do ponto de vista, né, econômico, da sociedade, cultural, todo ponto de vista aí que a gente pode imaginar esse museu aí pegando fogo, e na verdade não foi só ele, vem de um tempos atrás uma sucessão de museus pegando fogo, né, que nós vamos poder ter no debate aqui, e eu espero poder participar aqui e trazer informações de como que funciona no exterior. Eu passei um tempo fazendo uma especialização em gestão coletiva em Paris, e ali eu tive a oportunidade de visitar os principais museus de toda a Europa, e inclusive aqui em São Paulo também trabalhando na Associação de Gestão Coletiva, eu tive a oportunidade de visitar artistas, e muitas artistas novos, né, começando, e eu, no final, quero colocar o meu ponto de vista a respeito de o que isso significa para a nova geração de artistas que estão se formando agora
no Brasil, né, com essa catástrofe que aconteceu. Então, muito obrigado. Eu volto a palavra ao Dr. Edson, professor Edson, para continuarmos. Professor Rodrigo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Efetivamente será muito valiosa a sua contribuição. E neste momento eu gostaria de salientar pelo fato do número 2 estar completamente relacionado com o assunto, pois foi no dia 2 o incêndio. O museu estava fazendo o seu bicentenário. Em junho ele fez 200 anos de existência. O nosso dirigente, Dom Pedro II, foi um dos maiores contribuidores, ou seja, foi ele que trouxe a múmia, né, o sarcófago mais valoroso de Cha-Mon-En-Su, que estava em exposição, uma das obras mais visitadas e mais importantes que tinha o nosso museu. E também outra coisa interessante, que tinha 20 mil peças, ou seja, nós tínhamos peças que realmente eram extremamente importantes para o nosso 20 milhões de itens, 20 milhões de itens o museu tinha, e além do mais ele tem algumas peças que ainda conseguiram resgatá-las, né? E eu passo justamente para que o professor Sérgio possa nos dizer se realmente existem obras ou se existe uma forma de fazer uma reconstituição de algumas peças ou de algumas exibições, haja vista que, por exemplo, nos grandes museus existentes no mundo, na verdade nós nos deparamos com réplicas e as originais são escondidas, sabe Deus onde. Portanto, grande parte dos museus que nós vamos visitar, exceto obras, por exemplo, como a Pedra da Roseta, no Museu Britânico, é óbvio que deve ser realmente a original. Então, nós não temos segurança de que se de fato aquelas peças que nós estamos admirando em certos museus no mundo afora são realmente originais. No Egito, a gente sabe que elas são originais. Agora, aqui no Brasil, creio eu que não tinha outra alternativa senão exibir as originais, não tinha esses recursos, ou seja, o museu sofre em termos orçamentários e, obviamente, não tinha outra fórmula para salvaguardar as peças. Portanto, eu pergunto ao professor Sérgio, qual é o patrimônio material envolvido desses 20 milhões de itens e se realmente ou efetivamente nós temos condições de substituí-los? Olha, infelizmente, a maioria maciça é impossível, né? Quer dizer, provavelmente algumas peças desses 20 milhões de itens que ou não estavam na região mais problemática, né, que foi a grande maioria do museu, ou estavam com uma proteção razoável dentro de box, por exemplo, de metais ou assim por diante. Mas isso ainda estão buscando. Ironicamente, é uma espécie de metalinguagem da arqueologia, né? Quer dizer, as próprias técnicas paleontológicas e arqueológicas vão servir, dos especialistas vão servir para fazer uma espécie de escavação no próprio, né, na própria ruína. Portanto, devem começar a surgir algumas pistas, alguns índices nas próximas semanas, mas a grande questão é que, de fato, nós perdemos não só as peças em si, 20 milhões de peças, mas um conjunto, a memória de um conjunto, talvez sem condições de avaliação, inclusive, de pesquisas importantíssimas que eram desenvolvidas no museu, né? E que, por exemplo, desde um material ligado a idiomas indígenas, né, que já estão extintos há muito tempo, e que a coleção do Kurt Niemann Daju, por exemplo, né, e todos os seus manuscritos e material básico de pesquisa, enfim, em qualquer tópico que a gente pense, como as questões das pesquisas paleográficas, das pesquisas meteorológicas, das pesquisas ligadas à fauna, à flora, das pesquisas ligadas às culturas afro, inclusive, tanto africanas quanto, a gente sabe muito bem, a coleção de objetos do Egito que nós tínhamos lá, até uma pesquisa ligada à ascendência afro-brasileira também estava lá.
Quer dizer, são milhares e milhares de peças. Quando nós vamos elencando essas categorias de pesquisas e de objetos, são milhares e milhares e milhares que formam esses 20 milhões, que em parte são os próprios objetos que sumiram, objetos muito frágeis, né? Portanto, ossos e assim por diante, e papiros e assim por diante, que não tem como resgatar isso. Isso realmente é lamentável. Por exemplo, no Museu de Israel existe uma equipe para desvendar as escritas cuneiformes, a fim de que justamente se descubra sobre civilizações passadas. E, efetivamente, eles conseguiram encontrar algumas graças à pesquisa profunda feita pela Universidade de Arqueologia daquele país. Portanto, observem como isso é realmente importante. O professor está aqui nos esclarecendo que eles encontraram alguns escritos indígenas, quiçá levasse alguma pista para civilizações antigas, na antiga Amazônia. Vejam só a importância dos museus. Eles servem justamente para alavancar a descoberta do nosso próprio país, da nossa própria civilização. Isso realmente é uma das coisas mais lamentáveis, uma das coisas que nós temos mais a lamentar, diante do fato que o professor alertou de que não há como resgatar grande parte, ou seja, quase todo o seu acervo foi inteiramente ou praticamente completamente destruído. Mas eu pergunto agora ao professor Rodrigo se no mundo afora existe uma forma de proteção efetiva, pode ser técnica ou jurídica, como isso realmente pode ser aprendido diante das suas visitas ao exterior, a visita aos museus? Olha, como advogado e nas minhas visitas, a prevenção é a melhor saída. Se nós tivéssemos um sistema adequado de antifogo, isso não teria acontecido. Se existissem realmente alarmes antifogo, isso não teria acontecido. E então a prevenção é o melhor remédio. O que nós vemos nos grandes museus, principalmente na Europa, é que eles têm, além de uma equipe, uma brigada de incêndio interna no museu, eles têm mangueiras conectadas dentro embaixo do museu, passa aquele canal de água e a mangueira está conectada ali, justamente para evitar qualquer falha no sistema. Além da brigada de incêndio composta não por exemplo, o Louvre, ele tem ao redor de 70 pessoas que ficam lá 24 horas cuidando do museu. Além dos alarmes, obviamente, detectores de fumaça. Ao menor sinal de uma fumaça, aquilo dispara e a situação é controlada rapidamente, né? Agora você imagina que desespero. Chegam os bombeiros ali na frente do museu e eles vão usar os meia dúzia de hidrantes que existem ali para aquela magnitude de obra. Colocam as mangueiras e não sai água. E a coisa pegando fogo. Então, quer dizer, doutor Edson, professor Edson, que a melhor saída mesmo é a prevenção. Não existe uma outra solução para isso. Efetivamente, isso não ocorreu, porque, como todos sabem, existia uma solicitação de verba para que o museu pudesse se resguardar de eventuais ocorrências como essa, mas, infelizmente, até hoje ele está esperando. O MEC agora resolveu realmente se mobilizar diante da comoção internacional e nacional pelo fato ocorrido. Porém, agora nós vamos fazer o quê? Levantar escombros. Infelizmente, esse é um momento de luto para a cultura nacional, sobretudo porque nós perdemos, além dessas peças valiosas, a Luzia, que foi objeto até da National Geographic International, que eu assino, e realmente eles escreveram mais de 10 páginas sobre esse item encontrado, que realmente era fabuloso, ou seja, era uma obra que era considerada o segundo achado mais importante aqui no nosso país. E também nós temos aí o meteorito que sobreviveu às chamas do incêndio. Eu gostaria que o professor Sérgio se manifestasse sobre esses itens, como eles poderiam ser resgatados e se na nossa América Latina existe um outro museu com uma importância tão grande quanto o museu que, enfim, nós tivemos aí reduzido a escombros. Eu acho que é difícil fazer uma comparação. Em todo caso, esse museu era considerado o museu, por muitos, o museu mais importante da América Latina, né, em relação ao acervo. Acho que nós temos uma série de outros museus que estão correndo o mesmo risco, né? Não acho que na América Latina nós tenhamos exemplos tão melhores assim de cuidados com o acervo.
Mas eu acho que tem uma questão ligada ao acervo que eu gostaria de destacar e que tem a ver com essa questão que você está levantando, que é uma comparação, né? Eu vejo, por exemplo, no que o professor Rodrigo, o doutor Rodrigo estava colocando dos museus na Europa, acho que nesse nível é possível generalizar, e da nossa tradição mais caudilhesca em relação ao cuidado com a cultura, né? Eu vejo um elemento que é fundamental. Quer dizer, eu posso dizer que na Europa há uma preocupação por uma questão de memória mesmo, da população em geral. Então, perder um museu é perder a própria cultura, isso me parece que está muito bem já calcado na tradição. Acho que nos Estados Unidos tem uma diferença enorme, que trata-se do investimento particular, né, na preservação, não só na preservação, evidentemente, de uma memória e num conceito de museu, mas também na questão do ensino da pesquisa. A gente tem, portanto, uma elite econômica nos Estados Unidos que investe muito dinheiro em pesquisa, em preservação, em memória, o que nós não temos no Brasil, né? Adote o museu. Exato. E acho que essas questões elas são fundamentais porque a mim me parece que o que aproxima o Brasil e do restante de alguns países da América Latina é que, pelo menos por esse parâmetro da relação entre o museu e uma elite econômica, é que nós não costumamos, como elite, costumamos não gostar da memória do nosso povo, né? Infelizmente, isso é uma realidade que ocorre no nosso país. Essa falta de mobilização nacional em torno de um ícone como, por exemplo, um museu. Nos Estados Unidos, nós observamos, por exemplo, no Metropolitan, eles têm grupos que, justamente, além de financiar a manutenção do museu, eles também financiam obras que possam ser trazidas de outros países e também fazem, ou seja, fazem também a exportação temporária de algumas obras. Isso é fundamental para que o museu seja arejado com novas obras e desperte o interesse da população local. Isso efetivamente é uma coisa que deveria acontecer. Agora, eu gostaria de chamar a atenção para o aspecto jurídico, porque todas as pessoas questionam, mas como ocorre a proteção jurídica brasileira? Nós temos um instituto básico para a proteção das obras do patrimônio cultural, mobiliário e imobiliário, que é o tombamento. O tombamento, o próprio brasileiro, quando ouve falar dessa palavra, ele se arrepia, porque, obviamente, ele considera que o seu patrimônio será extremamente desvalorizado. Isso, efetivamente, infelizmente, ocorre de alguma maneira. Por isso, atualmente, nós temos aí os planos diretores municipais que contam com contrapartidas, como outorga onerosa do direito de construir, justamente indenizando aquela pessoa por eventuais perdas. Portanto, tanto um quanto o outro poderia ser compensado por um plano diretor bem estruturado. Nós temos um grupo de pesquisa na Universidade Católica de Santos, liderado por mim e pelo professor Carriço, em que vários alunos apresentam as suas ideias. Até teve um aluno da Paraíba que trouxe a proteção do patrimônio cultural de um município muito pequeno lá, que eles fizeram a proteção do Frei Caneca. E o plano diretor da cidade contemplou a proteção daquela estátua e da sua fonte. E realmente ele ficou sendo lembrado como o prefeito que salvaguarda as obras. Portanto, eu devolvo a palavra aos senhores para saber se efetivamente quais seriam outras formas de proteção. O professor Rodrigo podia se manifestar nesse momento, por favor. Só concluindo aquele assunto, né, do descaso do poder público com relação à cultura, né, concluindo também que o Sérgio comentou aqui, se nós andarmos um pouco para trás, vamos ver ali existe uma história recente, de não mais 10 anos atrás, de museus pegando fogo atrás de museus. Então, quer dizer, não adianta agora o Ministério da Cultura se levantar e falar, vou colocar tantos milhões. O que nós realmente precisamos com relação a isso são de políticas públicas que eduquem as pessoas a cuidar do seu patrimônio histórico. Porque, diferentemente dos Estados Unidos, que eles têm lá a parte privada que cuida de tudo isso e assim fortalece esse desenvolvimento do patrimônio histórico, essa manutenção, aqui no Brasil nós não temos nada. E após o acontecimento, na minha opinião, vai ficar
na mesma coisa do que aconteceu com o Museu da Língua Portuguesa. Porque acabou de pegar fogo, todo mundo falando, vou colocar um monte de milhões, e ainda está lá sendo restaurado, e isso não aconteceu. Falando do Museu de Arte Moderna do Rio, que recentemente pegou fogo uns anos atrás. Até hoje estão esperando dinheiro para terminar a restauração do museu. Então, quer dizer, eu acredito que como formas de proteção, né, nós deveríamos ter, em primeiro lugar, o próprio cidadão, ao invés de ir lá na porta do museu chorar, ele teria que bater na porta do seu político, da sua cidade, do município, do prefeito, do governo, e exigir que eles tomassem conta do que é público. Começa por aí. Em segundo lugar, não adianta você fazer um seguro, por exemplo, no caso do Museu de Arte Moderna, onde que o seguro pagou nem 1/10 do que do que valiam as obras. Então isso também não resolve. Com o caso de tombamento. O tombamento, nós temos aí o Museu do Ipiranga, que está desde 2013 fechado. Então, quer dizer, por quê? Porque ele está passando por uma restauração que ela nunca acontece justamente porque ele é tombado. Então, a burocracia ali dentro desses órgãos que cuidam disso, eu não sei exatamente como, mas ela é muito burocrática. E ela não anda, não desenvolve. E esse é o resultado que nós temos aqui da nossa cultura. Então, no meu ponto de vista, todos deveriam levantar da sua cadeira e bater na porta do seu político, exigindo que cuidasse da nossa cultura. Passar a palavra para o Sérgio agora. Perfeito, concordo plenamente, Rodrigo. E eu queria lembrar que esse governo federal atual, faz 2 dias, se não me engano, começou a desconstruir totalmente a estrutura do Instituto Brasileiro de Museus, do IBRAM, né? E esse na minha opinião, está propondo a criação da Agência Brasileira de Museus, que, de certa maneira, na minha leitura, a priori, o Estado tentando se livrar dessa responsabilidade e colocar nas costas da iniciativa privada, cada vez mais, por isso a proposta da agência, a responsabilidade pelos museus em nível nacional, né? Pelo menos no que diz respeito aos museus federais, nessa relação. E esse é um problema gravíssimo, porque, de certa maneira, você, como governo, lava as mãos, né? A responsabilidade não é mais sua, ou não é somente sua, e se a iniciativa privada não tomar conta, nós não teremos nenhum tipo de... a lista de museus é enorme, que está, de fato, em crise. Os museus que estão em crise, né? Em crise financeira e em crise econômica. Então, concordo plenamente que o caminho na mobilização e do resguardo, né, da retomada da questão cultural por parte da população é fundamental. Eu só saliento a ênfase da cultura ligada, por exemplo, simbolicamente falando, ligada aos indígenas e ligada aos afro-brasileiros, que estavam muito fortemente representados nesses museus, e que elas são deixadas ao léu, como se deixa a memória brasileira. Essa é realmente uma situação muito complexa, porque nós temos o Ministério da Cultura, as secretarias de Educação Estadual e Municipal, e elas ficam aguardando as verbas. Portanto, nós comentamos aqui a possibilidade de um apoio privado, já que o poder público não dá a devida atenção para esse patrimônio valioso que nós temos, que é o nosso patrimônio cultural. De outro lado, nós temos também a administração por universidades que tinham um ingresso de receita significativo, como, por exemplo, a USP administra alguns museus aqui em São Paulo, assim como também a Universidade Federal do Rio de Janeiro administrava esse museu. E elas tinham realmente uma participação, elas tinham outros ingressos financeiros que elas perderam diante da nossa nova Constituição, que realmente retirou delas alguns subsídios e fontes de renda. Por isso, atualmente, elas dependem integralmente de repasses orçamentários, coisas que realmente geram a situação atual. E diante dessa falta, ou seja, na verdade, nós tínhamos um governo que
decidiu criar organizações não governamentais e outras formas de administração importadas dos Estados Unidos, né? A Cláudia Costin, quando era secretária da administração, foi estudar. Eu até trabalhei naquela administração pública e observei que eles trouxeram aí modernos métodos para que houvesse de fato uma administração paralela por meio do poder, ou seja, por meio da sociedade. Mas houve depois uma outra administração que não deu, ou seja, que realmente resolveu assumir todos esses itens e contar com um super orçamento, só que esse orçamento foi diminuindo e gerou justamente cortes significativos em áreas, sobretudo na área da cultura. E por isso nós estamos diante dessa situação em que, nesse momento, o MEC está se mobilizando, ou seja, quando já ocorreu toda a situação, para que haja um novo repasse. E, inclusive, observem que até a Alemanha se propôs a oferecer um empréstimo, provavelmente virá o PNUD, né, que é o nosso Programa Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que também muito auxilia o Brasil em diversas áreas, provavelmente eles também podem apoiar o nosso museu que está sendo reconstituído, sobretudo por meio de técnicos que possam tentar salvar algumas coisas dos escombros. Vejamos quais serão as alternativas propostas. Diante desse quadro, eu repasso a palavra aos demais debatedores para fazer alguma ponderação sobre estas colocações. Então, eu tenho algo a acrescentar. Há uns anos atrás foi proposta a criação de uma associação, um organismo privado ligado com o público, eu não recordo exatamente o nome, onde que ele iria injetar 80 milhões de reais no Museu Nacional do Rio de Janeiro. E essa proposta ela foi recusada pela diretoria da Universidade do Rio de Janeiro, que cuida desse museu. Então, também eu acho que a consciência das pessoas, elas precisa ver no sentido de que, às vezes, você tornar uma coisa com incentivo privado, com administração privada, você não tira isso do nosso país, né? Muito pelo contrário. Isso fortaleceria ainda a manutenção, a segurança da nossa cultura, do nosso museu. Passo a palavra ao Sérgio. Perfeito, doutor Rodrigo. E eu lendo as matérias assim que aconteceu o incêndio no museu, eu vi uma declaração do antropólogo Eduardo Viveiro de Castro, que é um pesquisador da UFRJ e que trabalhava no Instituto, no museu, na área de antropologia, já talvez seja hoje um dos nossos intelectuais mais importantes fora do Brasil e no Brasil, da antropologia. E ele, num rompante, propõe que o museu permaneça em ruínas, né? Que permaneça essa ruína do museu, porque isso nos faria refletir sobre o que poderíamos ter de fato alcançado, tanto quanto nos faria refletir sobre o futuro, né? Sobre o que queremos, sobre as questões todas. Eu achei bem polêmica a colocação, mas teve um lado que eu achei muito interessante, né? Porque, de certa maneira, nós não podemos apagar o que foi queimado, né, da nossa memória. E isso provavelmente teria um efeito didático para as próximas gerações. Muito interessante, realmente. Interessante. Essa é a sensação que a gente sente quando você está em Berlim, próximo a Kaufhof, quando você observa aquela igreja destruída na Segunda Guerra Mundial, você se dá conta do que se transformou a Berlim, que realmente era o modelo de cidade moderna do século XX. Transformou-se em escombros e até hoje todos que passam por aquela via observam aquele monumento. Portanto, não seria uma má ideia que se mantenha realmente, pelo menos parte do museu, mantida nos escombros, para que todos lembrem o que o descaso pode transformar o nosso patrimônio cultural. Que conversa é essa? Como eu disse anteriormente, é um programa que realmente incita a curiosidade de todos os nossos alunos e ouvintes. Realmente, todos são convidados a participar e, portanto, nós temos aqui a participação de nossos ouvintes. A Mariana Andes pergunta aqui
se o museu tinha seguro. Nós temos um outro colega que aponta aqui que 8 museus em 10 anos sofreram destruição, como, por exemplo, quem pode tomar conta dos museus brasileiros, o que o povo poderia fazer. Citou aqui o Teatro Cultura Artística, o Instituto Butantan, Memorial da América Latina, Museu de Ciências Naturais, Centro Cultural, Liceu de Artes e Ofícios, citou todos eles que já sofreram alguma espécie de incêndio. Nós temos aqui uma outra participante que indaga se seria uma saída entregar os nossos museus para iniciativa privada. E nós temos ainda elogios ainda à nossa equipe, né, para os nossos ouvintes que estão gostando muito. E finalmente nós temos ainda uma pergunta que, contando com todos esses grandes incêndios, mas também da Boate Kiss, né, foi lembrado aqui o que ocorreu lá em Santa Maria, todos funcionando sem alvará, não é hora de apertar a fiscalização. Uma coisa muito bem lembrada, pessoal, vocês sabem que todos os locais abertos ao público devem contar com o alvará de funcionamento, que é a salvaguarda, sobretudo com a existência de sprinklers, que eu me pergunto, eles estavam naquele local? Certo? Portanto, se houvesse pelo menos os sprinklers, nós teríamos uma ou outra obra que teria salvado do incêndio. Eu repasso essas perguntas à nossa equipe aqui, para que realmente possa se manifestar acerca dessas indagações. Por favor. Começar? Pode ser. Bom, agradeço as perguntas, todas elas importantíssimas. Eu acredito que o grande problema, de fato, é a questão da verba em relação ao Museu Nacional. Esteve relacionado concretamente à questão da verba, porque houve, num período de 5 anos ou 6 anos, ou até menos que isso, na verdade, uma diminuição de chegou a 10% da verba que o museu recebia nesse período. Fora isso, quer dizer, há uma questão que é uma espécie de protocolo, sob o ponto de vista institucional, que entra, evidentemente, está relacionado diretamente com a questão da aplicação de leis e a sua relação com a fiscalização, por exemplo, que não funciona, infelizmente, né? Isso tanto na sociedade civil quanto em patrimônios históricos no Brasil, né? Agora, acho que, no fundo, a gente pode falar simbolicamente como a ausência de recursos para que a segurança ocorra de fato, né? Se ela não ocorreu, mesmo em havendo recursos, é outro tipo de discussão. Mas no caso do museu e de outros museus, está assim evidente que há um projeto de eliminar uma espécie de memória ligada às universidades públicas no Brasil, né? E o museu era uma instituição de pesquisa ligada a uma universidade importantíssima, que é a Federal do Rio de Janeiro. Pois é, a universidade passa por uma crise seríssima. Inclusive, eu tenho colegas que são excelentes professores que realmente estão sentindo os efeitos da falta de verba, inclusive em problemas, inclusive com as entidades fiscalizadoras. Portanto, realmente deveria ser dado uma maior atenção a essa universidade que já foi referência no nosso país, né? Nada concluindo aqui, acrescentando, na verdade, primeiramente agradecendo as perguntas das pessoas e o elogio aqui à nossa equipe. Nada contra as Olimpíadas, é o futebol, mas só no Maracanã foi gasto 1,3 bilhão, alguma coisa. Enquanto que nós estamos falando de repasse a esse museu que pegou fogo até agosto e de 100 mil reais. Então a diferença, nós estamos falando de bilhões para um estádio de futebol que tem ali ocasionalmente um jogo, uma partida, e ao mesmo tempo o nosso museu pegou fogo, ele tem 100 mil reais em 6 meses. Então quer dizer, é claro que o descaso e a falta do dinheiro ocasionou, né, proliferou todo esse fogo. Entre ontem e hoje está havendo um debate entre o Ministério Público
Federal e a Juíza e a Justiça, no sentido de bloquear, de impedir a entrada das pessoas em outros 6 museus, de interditar os museus justamente porque eles não têm alvará de funcionamento e tampouco condições de receber qualquer público. Eu li a notícia agora que a Juíza ela não decretou a interdição porque ela acha que é uma medida muito extrema, mas ela ordenou que em 30 dias seja verificado por escrito todas as falhas que esses museus têm, a fim de que se possa tomar alguma providência nesse sentido. Então, quer dizer, acrescentando, eu acho que tem mais uma questão de direcionamento político desse dinheiro do que realmente a falta do dinheiro. Porque nós temos tantos estados foram construídos para a Copa do Mundo, com bilhões envolvidos, e ao mesmo tempo o nosso Museu Nacional, com obras raríssimas, egípcias e tantas outras que estavam lá e foram queimadas, recebeu R$100 mil em 6 meses. Então, devolvo a palavra da indignação aqui, do descaso. Efetivamente, nós estamos observando qual foi o ponto que chegou à falta de atenção das autoridades no sentido de viabilizar, ou seja, de fazer com que o Museu Nacional recebesse verbas suficientes para a sua proteção. Diante das perguntas enviadas para nós temos a nos manifestar da seguinte forma: obviamente que o museu não tinha seguro, certo? Se ele tinha possibilidade de se manter, muito menos teria seguro. E o seguro, obviamente, iria viabilizar um sistema de proteção, como nós já nos referimos anteriormente. O segundo ponto que é elencado seria se juridicamente existiria uma alternativa para que o museu pudesse ter um apoio ou ser uma equipe mais experiente pudesse tomar conta da sua administração. Como eu também já disse anteriormente, foram estudadas fórmulas para que pudesse ser administrado de uma maneira mais profissional. Não que, obviamente, as pessoas que estivessem lá fossem, não tivessem essa expertise. Mas eu quero dizer que os Estados Unidos têm uma forma de administração que envolve interessados e especialistas e conta com a colaboração financeira, inclusive, de um grupo participativo que, obviamente, apoia o museu, inclusive subsidiando ingresso de pessoas que não podem pagar a entrada, né? São $20 o ingresso. Quem não pode, o grupo subsidia. Aqui no nosso Museu Nacional, o ingresso era R$8, mas mesmo assim o número de visitantes, como apontam aqui as pesquisas, era insuficiente para cobrir qualquer gasto extraordinário que o museu tivesse. Portanto, não tinha museu, a administração realmente tinha problemas, falhas sérias, e assim ele se encontrava desamparado, tanto sob o ponto de vista de preparação para um incêndio, também como para a sua própria administração, haja vista os pedidos orçamentários reiterados que não eram atendidos. Diante de todos esses elementos, nós sabemos que pode ser criada uma saída jurídica. Obviamente, a universidade precisa se motivar no sentido de viabilizar, por exemplo, uma proposta de terceirização da administração do museu. Isso realmente, nós temos possibilidades, estudos que podem levar a essa possibilidade mas é justamente isso que tem que ser estudado profundamente e ainda diante dessa falta de elementos para se exibir, teriam que criar novas fórmulas para que o museu realmente se transformasse em uma atração. Certo? Esse é o ponto, porque não existe uma fórmula para atrair visitantes. Agora vamos ver se, diante do que eles recolhem ou diante de outras doações que se possa obter, o museu volta a ser uma atração. Esse talvez fosse uma solução, transformar o museu em algo que realmente pudesse atrair a atenção de um particular na sua administração. Sem isso, nós vamos passar para a concessão patrocinada, em que o poder público deveria contratar uma empresa e pagar as suas expensas àquela empresa que está administrando. Isso parece ser inviável diante do nosso orçamento, que está cada vez mais escasso, certo? Vocês observem que os projetos, todas as nossas leis têm sido no sentido de se criar tetos. Portanto, há medidas com cultura. Neste momento, nós vamos verificar se realmente
vão ser atendidos os diversos pedidos das entidades que mantêm museus como este, que, obviamente, nada se equipara ao que foi perdido. Como foi dito aqui pelo professor Sérgio, esse museu realmente era a pérola da América Latina, tinham obras com valor incalculável, como aquela múmia, como o meteorito que foi salvo, como também outros artefatos que, de fato, por exemplo, os artefatos indígenas, como foi bem sublinhado aqui. Portanto, nesse momento, eu gostaria que os participantes realmente dissessem se realmente tem uma solução para essa administração ou se o fornecimento de verba vai ser suficiente para que se possa fazer uma exibição do que sobrou ou do que, enfim, se possa ser encontrado ou emprestado ou alguma coisa para o próximo museu que será levantado dos escombros. Nós vamos fazer uma exposição de cinzas do museu. Isso aqui vai ser a próxima exposição. Eu vejo que, do meu ponto de vista jurídico, o que funciona bem são nas estradas, com parceria com o programa PPP, né? Parceria do público com o privado, onde que ali, através da cobrança do pedágio, você consegue ter uma estrada que funciona. Então, alguma coisa nesse sentido, se criasse talvez uma parceria junto com a administração do museu, que, no meu ponto de vista, eu não vejo falha, porque houve reiterados pedidos de que o dinheiro chegasse, mas, infelizmente, houve a falha lá dos nossos políticos, inclusive, a corrupção é tão grande que o pessoal já está todo lá lotando o presídio, né? Então, graças a eles que o nosso museu pegou fogo. Eu acredito que se faça uma parceria público-privada, você consiga, entre os dois órgãos, tanto a diretoria da universidade quanto pessoas, iniciativa privada, você consegue ter um resultado mais eficiente. Qual é o seu ponto de vista, Sérgio? Eu não sei, Rodrigo, eu sempre desconfio da questão da parceria, nesse caso especialmente, porque a mim me parece que existem questões mais de fundamento, né, para a gente trabalhar. Por exemplo, o que de fato está exposto no museu, em sendo um museu associado a uma universidade, como neste caso, além do acervo, nós tínhamos as pesquisas, que eram importantíssimas, né? E que muitas delas dependiam do acervo, dependiam da biblioteca, por exemplo. A biblioteca que foi incendiada era uma biblioteca maravilhosa, né? Então, nesse sentido, eu não sei se adianta muito nós fazermos e insistirmos numa parceria público-privada, porque se não existe essa consciência em relação à população, sobretudo à elite econômica e intelectual no Brasil, eu acho que seria uma forma, na minha opinião, do Estado e dos governos tirarem o corpo fora, né? Até porque eu acredito que no caso do museu, por exemplo, o dinheiro público que seria necessário era mínimo, era ínfimo. Houve, inclusive, várias comparações entre o orçamento do museu e grandes salários, né? Palácio da Alvorada. Exato, e de grandes salários no Brasil, né? Do setor da justiça e outros. Então, me parece que não é exatamente um problema de verba, né? Mas sim um problema de conscientização, de fato, do que nós temos e do que nós estamos perdendo e do valor das pesquisas associadas a esse acervo. Como sabemos, esses museus são administrados por autarquias ou fundações. Uhum. Elas são entidades descentralizadas que contam com um orçamento próprio que deveria cobrir as suas necessidades fundamentais. A ideia, segundo informações, é justamente coletar os itens que foram salvos, também os itens que estão guardados, que obviamente não chegam nem aos pés daqueles que foram incendiados, e nós temos a ideia de fazer alguma espécie de reconstrução, sobretudo diante de tanto apoio internacional.
é o que nós vamos observar a partir desse ponto, qual vai ser realmente a reação das autoridades públicas em prol de uma solução, porque realmente até hoje não se tem nenhuma medida concreta, qual vai ser o repasse do MEC, o que vai acontecer. Vejamos então como anda a carruagem no sentido de viabilizar a reconstrução do museu, que é por ele próprio um monumento nacional, né? Todos os, por exemplo, Dom João VI passou por ali, Dom Pedro I, Dom Pedro II, todos eles foi sede de todo o reinado do Brasil, até a família Orleans e Bragança se propôs a enviar mais itens para um museu que seja reconstituído. Vejamos então, esperemos que o nosso país tenha de fato um próximo museu daquilo que restou. E, enfim, é o que nós temos a dizer nesse momento. Eu gostaria, portanto, de sublinhar aqui que tem pessoas, né, como por exemplo a Sônia Maria, assistindo e elogiando muito o nosso programa de Florença, e também o fato de, sublinhado aqui por um dos ouvintes, de que o último presidente a visitar esse museu foi Juscelino Kubitschek, que realmente indica a falta dos nossos dirigentes na questão cultural brasileira. Isso realmente é um elemento relevante aqui na nossa discussão. Então eu repasso aos nossos seletos convidados aqui, que façam as suas considerações finais, porque nós estamos chegando ao final. Realmente esse programa trouxe uma contribuição fundamental na construção de uma possível solução. Certamente que quem vai dar a solução serão as autoridades, os dirigentes das autarquias e das fundações envolvidas. Mas, como nós somos juristas, nós podemos propor soluções, ou mesmo outros profissionais podem propor outras viabilidades diante, por exemplo, da realidade internacional. Como nós vimos aqui, existem outras formas de administração. Portanto, passo a palavra ao professor Sérgio para que faça as suas considerações finais e, posteriormente, ao professor Rodrigo. Bom, eu acredito que eu, infelizmente, não tenho uma característica muito otimista em relação a essas questões no tocante ao Brasil, porque eu sinto sempre um certo desamparo por parte, evidentemente, das más gestões públicas, né, da coisa pública, e também um certo desamparo de uma elite econômica que poderia ajudar muito mais e participar muito mais no tocante à ciência e no tocante à memória material e imaterial desse país, né, no que diz respeito à infraestrutura para que isso acontecesse. Então, eu acho que o Rodrigo falou um pouco nisso, quer dizer, eu acho que nós precisamos demais participarmos de uma forma mais ativa dessas questões, precisamos pensar melhor na hora de elegermos. É interessante, mas a parte, nesse período, inclusive, eleitoral que nós estamos passando, praticamente nenhum candidato aborda a questão cultural de uma forma mais enfática. Nós tivemos avanços enormes nos últimos anos, eu acho, que na questão, no que diz respeito à cultura popular, no que diz respeito à cultura oral, ao saber oral, mas eu diria, para finalizar, que pegando o acervo indígena e afro-brasileiro presente, tão importante presente no museu, que nós tratamos a questão cultural e a questão da memória como nós tratamos as culturas orais no Brasil, né? De uma forma absolutamente arrogante e distanciada no que diz respeito, pelo menos, a uma posição do que vem a ser cultura. Infelizmente, essa é uma verdade. Nós observamos que grande parte dos candidatos e as próprias autoridades não dão a ênfase necessária a toda nossa cultura, os nossos museus. Tudo isso tem sido colocado em graus assim ínfimos de importância, o que torna a nossa cultura cada vez mais
ou seja, considerado um elemento fora das prioridades governamentais. E, infelizmente, isso é o que nós observamos na prática no nosso país. Professor Rodrigo, por favor. Obrigado. O meu pensamento de torcida aqui vai para que, após esse momento de eleição, o próximo dirigente ele foque os seus esforços também para a cultura brasileira, né? No sentido de trazer recursos para esses museus, para que a gente possa ter a nossa história conservada e não destruída nessa magnitude, nessa sequência de eventos que foram ocasionados, né? E lembrando que o colega falou do último presidente que foi visitar o museu, ele completou 200 anos agora, em junho, e nenhum político foi lá na festa, só a bateria na festa do museu. Então, quer dizer, o descaso é total. Meu voto é que o novo dirigente aí possa colocar os seus esforços financeiros para recuperar esses museus e também os seus reforços financeiros na educação, para que possa as próximas gerações, pelo menos, virem com essa consciência que o Sérgio também falou aqui, da gente poder valorizar mais a nossa cultura e não deixar esse descaso como está. Muito obrigado. Passo a palavra ao Edson. É importante também observar que a nossa Constituição Federal, ela salvaguarda o patrimônio nacional, a cultura, ela releva o patrimônio público, nosso sistema jurídico tem fórmulas de proteção, o direito administrativo tem se dedicado cada vez mais a criar institutos para que possa se salvaguardar esses elementos que são fundamentais para a cultura nacional. Mas tudo isso depende de vontade política, ou seja, se a autoridade pública não tem essa vontade, de onde vai partir isso? Portanto, nós como cidadãos, realmente, como o professor Rodrigo bem sublinhou, nós temos que saber em quem votamos, se realmente aquela pessoa nós podemos cobrar, porque efetivamente deveria funcionar dessa forma. Eu realmente sempre sublinho que deveria existir uma reestruturação no nosso sistema político constitucional, tendo em vista que algumas falhas poderiam ser sanadas, sobretudo em termos de representatividade, pois nós temos um distanciamento cada vez maior dos nossos representantes, e deveria ser o contrário, ou seja, nós deveríamos ter uma maior proximidade que talvez o voto distrital pudesse suprir e nós pudéssemos realmente ter a quem reclamar. Nós temos um distanciamento muito grande e isso é sentido por toda a população, porque todos eles têm o mesmo tipo de reclamação, ou seja, nós votamos, nós nos sentimos importantes em um momento, e a partir do segundo da votação, realmente nós somos esquecidos. Isso é fundamental para que o cidadão se sinta como tal, e o seu voto tenha o valor que efetivamente deveria ter. E, portanto, as nossas autoridades públicas têm que se preocupar com o patrimônio público, com a salvaguarda dos bens culturais, pois isso é a lembrança e a memória de todo o povo brasileiro. Mais uma vez, eu gostaria de dizer que Conversa é Essa? É um programa que foi viabilizado pela ESA, da OAB, por todos os seus dirigentes. Nós gostaria de agradecer as presenças aqui da nossa nobre mesa, certo? O professor Sérgio, o professor Rodrigo, que contribuíram valorosamente com todas essas possíveis soluções, e também a OAB por criar esse espaço, que é um espaço em que todas as pessoas que nos assistem podem estabelecer algumas conexões, sobretudo em termos jurídicos ou em outros termos, para a construção de ideias, pesquisas, porque é isso que o nosso país precisa construir. Pesquisas para que se encontrem soluções a fim de que esses problemas não venham a ocorrer novamente. Foi observado aqui pelo ouvinte Vitor Marinho todos os museus que foram objeto de fogo ou de incêndio. E isso é lamentável, porque a gente não pode dizer que é um descuido ou outro, são descuidos reiterados. Isso comprova uma desídia por parte das autoridades. E as autarquias, como nós dissemos aqui, elas têm um grau de prioridade. Nós podemos dizer que os museus estão no mais alto grau de prioridade? Ou, vamos imaginar, será que as verbas poderiam ser distribuídas de maneira a melhor proteger esse patrimônio que realmente nós não temos mais?
Essas são também as dúvidas e as indagações que se colocam aqui para serem objeto de resposta. Todos vocês estão convidados a participar aqui dos nossos cursos, que são oferecidos a todas as pessoas. Os cursos de extensão, os cursos de especialização, são efetivamente para os advogados. E nós temos o prazer aqui de contar com uma equipe de professores que estudam profundamente determinadas matérias, sobretudo essa matéria cultural, que é oferecida aqui no nosso curso de especialização em Direito Ambiental e das Cidades, que será oferecido logo no próximo semestre. Foi um prazer ter todos vocês conosco. Nós contamos com a assistência de todos vocês também e com um aprofundamento dessas pesquisas em todas as ocasiões que forem, ou seja, que nós trouxemos aqui os nossos convidados. Obrigado a todos.